Fala pessoal, sou o Pedro. Quero falar um pouquinho sobre o Regional de São Paulo, como é que foi jogar, como é que foi as matchups, como é que foi jogar de Barba Negra, né? Foi o deck que eu utilizei no campeonato. E consegui uma colocação até ok, né? Top 30. Eu vou contar um pouquinho de tudo pra vocês, né? Antes eu vou mostrar o deck, que eu acho que é a parte que a maioria quer ver, né? Ou entender o porquê eu utilizei essas cartas, essas quantidades. Vamos lá. Líder, chart. Começar pelo deck aqui. Padrão, né? 4 Teach. Tem que ter. Não pode faltar. São as cartas. Esse é o tipo de carta que nunca vai ficar fora do deck. 4 Kuzan. A segunda melhor carta do baralho. Ela na OP10 melhorou o deck em 200%. Ele vira uma máquina. E não precisa ser um deck tão fraco, né? Não ter um mid game bom, não ter uma volta no jogo, né? Porque você tracha muitas cartas. E tendo o poder do Kuzan, onde você pode fazer a mecânica de jogar o Kuzan, descartar a carta que você tem na mão, que você quer jogar ela, voltando, usando o efeito do Kuzan, né, que você vai trachar ele, vai trazer aquela carta que você descartou com o efeito de volta, dá uma criatividade, um leque de jogadas muito foda com o deck. É muito legal. Aqui eu usei 3 Shuriken Counter. No final do torneio eu comentei no meu Twitter que talvez eu usaria 4, gostaria de ter usado 4, porque ao longo do torneio eu mudei a ideia do deck mudou pra mim bastante. Então assim, eu acho eu poderia estar utilizando 4. 4 Stronger, usei 7 2Ks, né? No baralho, uma coisa que é normal, todo mundo utiliza apenas 7. Eu pensaria em usar 8 porque tem algumas cartas no baralho que parece que eu simplesmente eu não desci elas, mas eu vou explicando. 4 bugs. Se não fosse por essas duas, essa que seria pra mim a carta mais forte do deck e a carta mais ela com certeza é a carta que mais desequilibra qualquer matchup. O- Essas duas cartas aqui elas são essenciais, mas por exemplo em matchups onde o jogo early e mid game são muito agressivos do oponente para cima do Barba Negra, acaba que tem jogos que você nem consegue jogar o Barba Negra. Você tem que se virar nos 30 para poder segurar o jogo ou conseguir vencer. Mas às vezes o Barba Negra 10 não é uma opção. Enquanto o Burgs, cara, ele é sempre uma opção. Porque seu trash sempre vai subir, independente do jogo. Ele sempre vai subir. Com o trash sempre subindo, vai ser sempre utilizado. E ele sempre vai estar aumentando de poder. E esse efeito dele de não tomar KO é algo espetacular. Então vamos lá. 4 stages. Essencial, não tem como jogar sem. Precisa ter o stage. Todo momento da partida vai ser raro as partidas onde você não vai ter um espaço para jogar o stage depois do mid game. Você sempre precisa do stage, ainda mais tendo bugs no seu deck. Eu usei apenas 3 Lafittes. O Lafitte ele é complexo porque eu jogo na. Todo Barba Negra vai querer jogar na segunda, né? Na maioria das matchups, tirando contra decks de ramp. Então, você pode até jogar um Lafitte em outras matchups, mas aparentemente, se você jogar ele em pé, o adversário ou vai dar um jeito de virar ele e, e destruir. Foi o que aconteceu numa matchup minha contra a Lin. Virei meu turno de, de 3 dons. 3 não, é. De 3 dons jogando um Lafitte, dando um evento de trash. E o cara jogou um Apu. Meu Lafitte, eu só perdi um K-Counter, ele não serviu pra nada na mesa. E é uma desvantagem. Então, na medida que eu fui construindo o deck, eu fui vendo que eu menos jogava o Lafitte, menos ele se tornava produtivo. Porque a partir da curva 10 você quase nunca dá sorte com ele. Você sempre já tá muito bem filtrado para só jogar Barba Negra 10 ou outras coisas. Eu usei 3 Dock Key
Incrivelmente, eu dei KO em uma carta com Dock Key apenas. Foi uma Nami, custo 1 e um jogo que ela não ia fazer nada, só dei KO pra poder utilizar a carta, porque eu ia jogar outra carta por cima dela. Então, assim, poderia ter jogado facilmente com apenas 2 e ter jogado com 8 2Ks. Assim, ela é uma carta boa, mas eu acho que as matchups que eu peguei não serviam pra ela, né? Eu não peguei Pluff, eu peguei um Dolph, o cara foi todo curvado, não errou um efeito. Mas assim, ok. Essa aqui é a que eu mais pensei em tirar do deck durante o campeonato. Uma dela. Eu não joguei uma vez um Van Algur. Nenhuma vez. Essa carta só serviu pra counter e apenas isso. Não joguei nunca essa carta. E é uma coisa complexa, né? Porque o Van ele é muito forte, né? 5 6 mil, dá draw numa carta no KO, menos 3. Mas menos 3 não é tão efetivo nesse meta. Onde que não tem muitos Dolphs, né? Tem mais Zoros, assim, por se dizer, né? Pelo menos foi o que eu achei que teria. Dois Vasco Shot. Tava pensando em utilizar 3. Acabou que eu fechei com 2. Abri vaga pra uma spell no deck. Mas foi muito gostoso. Ele porque no momento que eu precisava de 2 dele, eu tinha os 2. De uma forma, né? O Kuzan trazendo um de volta, descendo um da mão. É uma carta espetacular. Me ajudou no jogo mais difícil, que foi contra o Malin. Que eu consegui ganhar ali numa questão mais psicológica, né? Contra o meu adversário. Ele não viu um letal que eu via muito claramente. Mas assim, acontece. E essa carta foi espetacular naquele momento. 4 Finger Pistol, carta padrão do deck, assim como Kuzan, Barba Negra, Bugs, 4 stages. Tem que ter 4 desse. Não pode faltar. A carta, se ela trigar, ela é um anjo. Na minha última partida contra Shanks, o cara desceu um Luffy custo 5 e eu triguei a vida. A primeira vida que ele bateu, eu triguei logo no Luffy dele. Isso foi incrível. Aqui, 4 eventos de Maera Begins. Eu vejo pessoas utilizando 3, mas eu acho esse evento muito forte. Ainda mais que o jeito que eu gosto de jogar aqui é construindo bugs sem parar. Então, assim, trachar 3 dá um grande adianto. Meus bugs sempre ficavam muito fortes nas partidas. Teve que eu gostava de utilizar muito essa carta. E aqui, uma das coisas que eu mudei no deck: 3 Black Hole. Eu imaginava que eu teria muitas Mirror Matches ou matches contra Shanks. E essa carta contra as duas matches é muito boa. Ela é muito boa. Isso daqui tira Luke Who. Isso daqui tira o. É a Nami? A Nami custa 4. Não, o Chopper custa 4. Blocker. E ela tira blocker, cara. Isso daqui tira blocker, mano. É porque você tira o efeito do cara. Então você tira o blocker do cara. E é muito foda ela. Eu usei todas. Eu triguei uma vez o efeito dela. Neguei os efeitos de um líder, que foi de um Kid amarelo e não pôde dar blocker. Mas assim, eu acho era melhor ter mantido ela na mão, porque ele desceu um Hawks em seguida. Era melhor ter tirado o Hawks usando o efeito dela. Mas naquilo ali eu tive espaço para desenvolver o Bugs. Então pra mim foi melhor, foi a chave para vencer. E aqui outra mudança no deck: 4 Shiryu. Eu imaginei que eu ia enfrentar muitos Zoros. Eu tava com muita dificuldade para ganhar de Zoro. Eu queria uma chave para ganhar de Zoro. Eu quero. Se eu equipar uma mão com um ou dois Shiryu, eu consigo ganhar de Zoro de qualquer jeito. E foi isso, primeira partida, primeiro round. Caí contra o Zoro, falei, fudeu. Equipei a mão com dois Shiryu e fui pra cima. Fui pro fight. E ganhei muito tranquilamente. Aí, aqui uma chavezinha do deck: uma Labu. Usei apenas uma, a carta é linda. É linda contra Pluff. Eu jogo um dock aqui na curva 3 e a Labu na curva 5. Você destrói o Pluff, acaba com o jogo dele, ele não consegue nem jogar direito mais. E ela é muito boa. Esse aqui foi o deck que eu utilizei. Eu não quis utilizar o deck da versão de 500 bilhões, né? Que é utilizando essas aqui.
IB de 500 billions. Porque eu utilizei ela antes. Não tava gostando, tava usando apenas 3, mas eu entendo que pode ser 4, que é muito melhor. E entendi uma tática com ela, né? Que é que você precisa muligar. Se a mão vir com isso daqui, você precisa muligar independente se a mão tá boa. Porque a chance dessa carta funcionar, ela tem que estar na vida, não adianta estar na sua mão. Na sua mão você vai ter que usar ela com o efeito do Barba Negra, ou utilizar ela, ou fazer um filtro com ela utilizando o stage. Então assim, eu não tava gostando, não tava achando interessante, as cartas não estavam trigando. Falei assim, não vou usar no que eu sei. Tirei elas e mantive essa decklist aqui pra jogar. O campeonato ele foi muito bom. Eu gostei de ter jogado ele, né? Eu tava assim, eu peguei o deck faltando 4 dias pra jogar. Treinei com meus amigos, o João, o Marcelo, o Torugo, o Lorenzo. E a gente, no meio desses treinos, eu joguei do jeito que eu gosto de jogar. Os caras puxavam um pouco minha atenção, falavam, não, não pode fazer tal coisa, tal coisa. Eu fui entendendo as ideias que eles queriam dizer e fui jogar o campeonato leve. Falei com meus colegas que não precisava usar tênis e calça jeans porque eu queria jogar confortável. Fui com a roupa mais confortável que eu tinha. Tava jogando feliz todas as partidas e é o que eu comentei no Twitter. É, eu não sinto que eu joguei bem. Eu sinto que. Não sinto que eu usei bem o deck. A gente funcionou muito bem, eu e o deck. Eu senti que a gente era a mesma coisa. Quando eu precisava de uma carta, ele me dava de algum jeito. Nunca me deixou sem a carta que eu precisava. Eu perdi duas matchups, que foi contra Barba Negra, aonde que eu fui na Impa, e Doff, aonde fui na par. Eu acho que eu fui na par. Doff muito difícil, não triguei nenhuma vida, desenvolvi um board, retirei 3 cartas do cara, mas infelizmente é difícil a matchup, muito mais difícil que Zoro. E a outra Barba Negra a uma Mirror, né, onde que eu fui na Impa, o cara jogava bem pra caramba. É foda o que eu falei pra ele, o que eu falei pra todo mundo no evento. Eu não gosto de sentar e saber que o cara é bom. Eu gosto de descobrir, eu gosto de só jogar. Se eu sei que o cara é bom, eu sinto que eu tenho que pensar demais. E me deixa um pouco desconfortável ter que jogar pensando tanto, pensando em tanta coisa. Então assim, sentei, joguei contra 2 caras muito bons, que não fui com o pensamento que era derrota, né, claro. Sabia que ia ser um jogão, mas os caras eram muito bons e me faziam pensar. Então, é, é complexo, mas eu sinto que eu dei o máximo de mim com o deck. As partidas que eu não consegui vencer realmente não dava. Venci 2 partidas muito no aperto, que foi contra Kid Amarelo, incrivelmente, mas é porque eu dei um mole no começo do jogo, onde eu bati apenas 5 na vida, aonde que eu tinha 6 dom para utilizar e eu só tinha carta para utilizar 4. Então eu poderia bater 7 e tirar a vida do oponente, aonde ele não ia gastar 1k de counter apenas para defender aquela vida, como que ele fez quando eu bati 5. E é isso, né? As demais matchups. Eu achei que a matchup contra Shanks seria difícil, hard, mas vou ser bem sincero, foi as partidas mais fáceis que eu joguei. Foi contra Shanks. As 3 partidas que eu joguei contra Shanks foram as mais tranquilas. Acho que das 3, 2, se eu não vencesse no letal, eu também não perderia na volta. É muito bem controlado. Ainda mais com essa nova inteligência de utilizar o deck de você contra Shanks, você só precisa desativar o efeito se o cara for jogar um Baybackman no seu Burgs. Ou em alguma carta essencial da sua ali no seu board. Tipo, demais, você só precisa tirar o efeito ou nisso, se você quer prevenir de um Dragon, de uma agressividade dele bater 2 de 9, ou uma de 9 e uma de 7. Porque quando o cara desce um Shanks, é Barba Negra nele, defende e um 2K, volta e arregaça o cara.
A matchup fica difícil se você não descer bugs, se o cara remover seus bugs de alguma maneira. Mas de resto, super tranquila. E matchup contra Lin, qualquer deck roxo, é difícil. Você tem que sacrificar sua melhor curva par pra jogar na ímpar. Mas de resto, foi tranquilo. Gostei muito de ter jogado esse campeonato. A organização tá de parabéns. Foi demais. E espero ir no de agosto jogar os 2 dias. Não sei se eu vou de Barba Negra ainda. Não sei se ele só quis jogar comigo essa vez ou se ele vai querer jogar comigo mais vezes. Eu sou muito um jogador que gosto de ouvir meu deck. Gosto de jogar algumas vezes com ele e saber se ele tá me entendendo. E o que é isso, né? É os efeitos. Falam que é sorte e tudo mais, mas eu levo muito mais pra essa parte, né? De estar junto com o deck, né? Dos efeitos não wifarem, né? Um search wifar. Ou as vidas não estarem intrigando, as cartas não estarem vindo. E com Barba Negra as cartas estavam vindo, as vidas estavam intrigando, o jogo estava bom. E ele me deixou. Me permitiu vencer, né? Estava junto comigo nas vitórias. Então, assim, um bom campeonato. Vamos voltar. Fiquei top 30 no campeonato. Foi incrível. Fiquei 7-2. Eu podia ter ficado uma colocação melhor, né? Ali entre os. Se eu não me engano, entre os de 10 para trás. Não, de 13 para trás. De 13 até o 40, até o 36 ali. Com esse resultado de 7 vitórias e 2 derrotas. Mas estou feliz. Joguei bem, joguei feliz, joguei muito animado e conheci pessoas incríveis. Então, até os próximos vídeos de torneio. Espero que tenham gostado. E é isso. Valeu, galera. Vamos juntos aí.